Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no primeiro vídeo a gente conversou um pouquinho sobre o humanismo, as características gerais, e a gente acabou se concentrando também na obra do Fernão Lopes. Hoje, dando continuidade a esses vídeos, nós vamos conversar um pouquinho sobre a poesia palaciana. Uma das principais características da poesia produzida durante o humanismo é que ela vai se separando pouco a pouco da música. Isso significa o quê? Que ela deixa de ser texto de uma música e passa a ser um texto poético, sendo criada para ser recitada, para ser lida em voz alta. Sem o apoio da música, os poetas passam a explorar cada vez mais o ritmo da própria linguagem. Então, eles vão experimentar novas métricas, vão inserir novas figuras de linguagem, vai ser uma linguagem poética e rica, porque já que não tem a música, o ritmo precisa ser construído pela própria linguagem. E aí, pensando nisso, eu vou falar para vocês um pouquinho das características dessa poesia, beleza? Então a gente poderia elencar pelo menos 6 características principais dessa poesia palaciana. Primeiro, a ausência de instrumentos musicais. Como eu já disse, a separação entre a poesia e a música, o uso das figuras de linguagem, a presença de um idealismo e de uma sensualidade, métrica, ritmo e expressividade muito bem marcados, e o uso da redondilha, que é um tipo de construção de versos onde eles vão ter 5 ou 7 sílabas poéticas. As redondilhas são um tipo de verso que ajuda muito a garantir a musicalidade do texto. E uma prova disso é que elas são usadas até hoje, não só na poesia, como na própria música. E para vocês entenderem um pouco melhor isso, eu vou passar agora para vocês assistirem um pouquinho um trecho da música Para Todos, do Chico Buarque, em que ele usa os versos em redondilhas. Vamos lá escutar um pouquinho? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno e maravilha. Observem que apesar de ser uma canção, ela tem uma poética, né? Tem versos de fácil memorização. E assim também funcionava com a poesia palaciana, que era para ser lida nos palácios para o entretenimento do público. O Cancioneiro foi publicado em 1516, mas reúne poesias desde 1450, razão pela qual pode ser considerado uma importante fonte de conhecimento da poesia produzida nas cortes portuguesas durante o século XV. Com relação à temática, no Cancioneiro geral predominava a lírica amorosa, feita de uma forma um pouquinho mais sutil do que era feito durante o trovadorismo. A esse respeito, inclusive, existe uma curiosidade. O Garcia de Rezende, no prefácio do Cancioneiro Geral, ele meio que se lamenta de que não havia entre aquelas poesias nenhuma que exaltasse os grandes feitos, né, as grandes navegações, os feitos marítimos de Portugal, que pudesse contar essa história grandiosa. Mas ao mesmo tempo ele dizia que esses poemas, ainda que tratassem dessa lírica amorosa, ele era importante para despertar no público o gosto pela poesia, né, o gosto literário, porque com isso ele acreditava que em alguns anos poderia aparecer um poeta maior. E de fato apareceu. A gente vai ver anos depois, no classicismo, os Lusíadas, produzido por ninguém mais e ninguém menos do que Luís de Camões. Mas voltando aqui para o humanismo, eu vou ler um poema desse período, né, da poesia palaciana, para que vocês tenham uma ideia de como se construía essa lírica amorosa.
Meu amor, tanto vos quero, que desejo o coração 1000 coisas contra a razão. Porque se vos não quisesse, como poderia ter desejo que me viesse do que nunca pode ser? Mas com quanto desespero, e em mim tanta afeição, que deseja o coração. Esse é um poema do Aires Telles, um dos poetas presentes no Cancioneiro Geral. E percebam que ele faz nesse poema o que a gente chama de vilancete. É um tipo de poema que você vai ter uma introdução, né, que vai apresentar o tema. No caso aqui ele apresentou esse tema do amor. E depois você vai ter uma outra estrofe que seria o desenvolvimento desse tema, que também é chamado de mote. Bom, com essa introdução, eu espero que vocês tenham uma ideia geral de como era a poesia palaciana, né, de como ela se desenvolveu nesse período. E aí, no próximo encontro, a gente vai corrigir os exercícios, portanto, não deixem de fazê-los, e ler mais alguns poemas para que vocês se familiarizem mais com a produção desse período, tá bom? E aí, eu espero vocês no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre o teatro de Gil Vicente. Um beijo para vocês e até o próximo.